Você tem experiência com vitiligo? Eu nunca atendi ninguém com vitiligo. Então, o vitiligo, eu vou te perguntando e você vai respondendo. Faz quanto tempo que você tem vitiligo? Vamos lá. Há 10 Ver se é anos, ela falou aqui, 10 anos. Então, vamos perguntar. Né, há 10 anos atrás, então pode ser 11 anos, por exemplo. O que aconteceu que você passou por uma tristeza muito profunda? Porque pele, vitiligo, psoríase, alergias têm a ver com tristeza, uma tristeza muito intensa. E as E, coisas foram se e repetindo, né? tem muito a ver com tristeza no sentido de contato indesejado ou separação indesejada. E Porque a pele é a isso, proteção. Então, é um sentimento que perdeu a proteção. isso pode Né? ser a perda de alguém que morreu, ou rompeu um relacionamento. Então, vamos ver se ela responde Ou um aí. contato indesejado. Vai, por exemplo, você foi assaltado e o ladrão pegou em você. E aí naquela região fica com um sentimento de sujeira. Então o corpo começa a despigmentar para limpar a sujeira Isso. emocional. Então, a Lucinete também, Lucinete está falando também que ela tem uma alergia nas mãos. Então, a gente tem que buscar o que é, né? Se é, de repente, um problema com o detergente, ou é de dirigir o contato com o volante, pode ser do esmalte, pode ser de uma alimentação, mas a alergia sempre tem uma parte emocional por trás disso. Cadê a menina aí com vitiligo para ela responder? Não está respondendo, Neia? Faz quanto tempo que ela tem o vitiligo? 10 anos. 10 Ela anos. lembra? Ela lembra de alguma coisa? Ela contou? O que aconteceu há 10 anos atrás? Ainda não Rosácea sei. também, a mesma coisa tem a ver com tristeza. Bom, então eu vou contar um caso de vitiligo de uma cliente minha, tá bom? Então ela chegou com vitiligo, já tinha nos olhos, em algumas partes do rosto, das mãos, do corpo, né? E aí eu perguntei para ela, faz quanto tempo que você tem vitiligo? Ela falou, faz 8 anos. O que aconteceu mais de 8 anos que te deixou muito triste? Ela parou um pouquinho, eu fiquei viúva. Falei, então, quando o seu marido morreu, isso fez com que você ficasse muito triste? Ela falou, até que não, porque o nosso relacionamento não era tão Nossa, legal. Falei assim, oh. mas tenta buscar. Então, tenta Ela buscar falou o aqui que é. que. Desculpa te Fala, atrapalhar aí. fala. Ela falou que o pai dela faleceu. Ah, então, tá vendo? Olha, casou com essa história que você está falando aí. Sim, Continua aí. sim. E aí eu falei assim, então o que você lembra que te causou muita tristeza? Ela falou assim que de ver os filhos sentirem falta do pai. Então, dela ver os filhos sentirem falta do pai, elas sentiram muita tristeza, muita tristeza. Então, não foi nem a viuvez, e sim de ver e de como lidar, né, com os dois filhos que ela tinha em relação a isso. Então, eu tratei com a parte auricular, onde a gente sempre começa, né? Eu e Foram a Nena bastante começamos sessões, bastante. né? Foram Ela bastante fez, sessões. essa daí acho que foi umas 100 sessões, porque na época eu ainda não conseguia, eu não sabia levar a pessoa para a quarta dimensão. Então, né? E aí ela foi diminuindo, diminuindo, a pele foi escurecendo, porque é bem interessante que o vitiligo, além da tristeza, a gente tem que tratar o fígado também, porque é uma tristeza junto com a raiva, sabia? Então, é um barato, né? Porque juntou a raiva do meu marido ter morrido e ter deixado um monte de dívida, e a tristeza de ver os filhos sentindo falta, né? Então, a gente consegue uns resultados interessantes mesmo em E o relação. vitiligo dela regrediu? Deve Regrediu, ter sido. ela fez, acho que se eu não me engano, foram 6 ou 8 sessões. Eu não a vi mais, né? Eu acho que regrediu 100%, depois ela não voltou mais, senão ela ia voltar para reclamar, né? Eu não a vi mais. Ela é dona de uma escola. É muito interessante isso, viu? Tem uma pessoa que falou que sente a pele pinicar e ela foi no médico e o médico disse que é emocional. Será? Pode ser sim, porque o pinicar é aquela. Se você sente coceira quando pinica, você quer arrancar aquela,
aquela sujeira, você quer arrancar aquilo que fizeram com você, aquele toque indesejado, aquela separação indesejada, você não quer sentir mais. Ou pode ter algum micro-organismo também aí pinicando, né? E aí o biomagnetismo resolve. Sim. Se tiver algum micro-organismo. Eu atendi um rapaz uma vez que ele estava com esofagite, mas ele não conseguia tomar nem água. O esôfago estava cheio de fungos, porque ele fez um exame e detectou no exame que estava cheio de fungos no esôfago dele. E eu fui na casa dele atendê-lo. Fiz uma sessão num domingo à noite. Na segunda-feira, aí a mãe dele falou que quando eu saí, ele conseguiu tomar um copo de leite e um pão de queijo, conseguiu comer um pão de queijo. Logo em seguida, depois da primeira sessão. Na manhã seguinte, ele já não estava mais com dor e conseguiu tomar café da manhã normal. Olha que legal. Era um fungo no esôfago. Então, essa pinicação aí pode ser algum micro-organismo, né? E aí Sim. detecta no biomagnetismo. Ele vai perguntar ali nos pés, igual a gente ensinou aqui na mão, vai perguntar nos pés da pessoa lá para ver. Uma pessoa perguntando sobre fibromialgia, né? Fibromialgia é muito emocional. Muito, muito, muito emocional. E aí você tem casos. Eu tenho casos que a pessoa ficou 100% bem, que ela ficou ótima. E tem um caso que foi até legal, porque eu estava atendendo ao mesmo tempo essas duas pessoas, no mesmo período. Uma ficou 100% bem e a outra não teve resultado. Por quê? Ela tinha um ganho por trás da dor, né? Ela começou a ter fibromialgia e aí o marido, que era alcoólatra, que não olhava para ela, parou de beber e começou a cuidar dela. Então, no subconsciente dela, se ela ficasse curada, ela ia voltar até aquela vida com o marido alcoólatra que não olhava para ela. Então, ela saía do consultório e ela ficava ruminando aquilo e o subconsciente não permitia que ela se curasse. Em compensação, a outra, com 3 sessões, ficou ótima, não tinha mais dor nenhuma. Mas tem uma senhora que já tinha mais de 60 anos, nossa, eu tenho 63, então ela tinha mais de 70 anos. Ela tinha mais de 60 anos e ela também tinha o ganho secundário, porque o marido era um danadinho, que tinha amante, tentava e bordava a vida dela, não era muito fácil. E aí ela começou a ficar doente, porque, claro, sempre tem, né? Sentimentos negativos repetitivos gera doença, ela ficou doente e sentia dor no corpo inteiro, começou a nascer umas bolas no corpo dela. E aí, quando ela passava comigo, a gente fazia o biomagnetismo, fazia a parte auricular, ela saía de lá ótima. Ela entrava com bengala, saía segurando a bengala na mão, assim, no alto, estava ótima. Ela chegava no carro, ela falava, nossa, eu entro no carro, começo a sentir dor novamente. Aí eu fiquei pensando no começo, falei, caramba, fiquei frustrada, caramba, né? A pessoa não melhora. Até que ela contou um caso, né, que estava acontecendo, que o marido parou de ficar com a amante, porque tinha que ficar com ela o tempo inteiro em casa, porque ela só conseguia andar para lá e para cá de bengala, de tanta dor que ela tinha. Então ela também tinha esse ganho secundário. Então uma coisa que a gente quer falar para você, que também trabalha com terapias, é isso. Não se frustre se você está fazendo o seu melhor, você sabe que você está fazendo certinho, só que a pessoa não melhora, né? De repente a pessoa tem um ganho secundário. Um beijo. Beijo. Continuem com Deus